Vai ter eleição na Venezuela e o Lula se mostra muito contente com a festa da democracia que vai às eleições sem oposição. O Lula está exultando energia com isso. Afinal de contas, o comparsa ideológico dele, Nicolás Maduro, vai ser reeleito ditador da Venezuela. Olha que incrível, o melhor padrão Coreia do Norte. Inclusive, uma jornalista perguntou assim para o Lula: você acredita que a eleição vai ser justa? E a resposta do petista: vão chamar olheiros do mundo inteiro. E se o candidato de oposição tiver o mesmo comportamento do que temos aqui, nada vale. Mas depende, mas se o candidato à oposição tiver o mesmo comportamento do nosso aqui, pronto, sabe, nada vale. Obrigado. Mas assim, vamos lá, esse é o sonho da esquerda, uma eleição sem candidato de direita, ou seja, uma eleição sem oposição. Vou resumir para vocês os últimos meses da Venezuela para que vocês possam entender o que está acontecendo lá. Primeiro ponto, o STF venezuelano tornou inelegível a principal candidata de oposição. Algo muito parecido com o que acontece no Brasil, aqui onde o STF tornou Bolsonaro inelegível. Lá disseram: olha, você não pode disputar a eleição. Um ano antes da eleição, o político foi preso após o criticar Maduro. A acusação: violou a lei contra o ódio, ou seja, ele criticou o Nicolás Maduro, então ele violou a lei contra o ódio. E é impressionante como a esquerda se vale de leis contra o ódio justamente para perseguir e prender opositores. É assim, é assustador. O que nós vemos aqui, nós vemos lá. Só que aqui sob o falso pretexto de uma democracia e lá já sob uma ditadura estabelecida. E pior, hein? Uma TV alemã teve um sinal cortado na Venezuela após noticiar corrupção no governo Maduro. Então olha que incrível, estão calando a imprensa e corrupção no governo de esquerda. É um modus operandi padrão. A realidade é que todos os nomes de críticos do regime de Nicolás Maduro foram afastados da corrida eleitoral. Sem presunção de inocência, sem julgamento, sem ampla defesa, nada. Era opositor, tá fora da eleição. Mas se você pegar lá um cachorro caramelo e lançar candidato a presidente contra o Nicolás Maduro, o povo vai votar no cachorro caramelo, isso se não comer ele antes. Porque a questão da Venezuela é acachapante, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão na rua, não tem papel higiênico. E aí o ditador quer ser reconduzido à presidência. Curiosamente, as eleições da Venezuela vão ser no mesmo dia do aniversário do falecido ditador Hugo Chávez. Olha que coisa. E olha que absurdo. O Lula ainda diz o seguinte: temos que ter a presunção de inocência de que vai dar tudo certo. Tudo deu errado até hoje. Mas agora vamos ter a presunção de inocência de que vai dar tudo certo. O cara se perpetua no poder há 2 décadas. Ele vence todas as eleições que ele disputa. A oposição é presa. Ele já começa a estrangular os opositores desde agora. E ainda temos que presumir que vai dar certo? A única coisa que dá certo na Venezuela é os golpes praticados pelo Maduro. No resto é uma grande de um jogo de cena. E só o idiota do presidente brasileiro para acreditar nesse tipo de palhaçada. Assim como só o idiota do petista para aplaudir a medida que o Lula apresentou aqui no Brasil. Ele anunciou 15 bilhões de reais para artistas. É isso mesmo. O Ministério da Cultura voltou muito poderoso, disse o Lula. E ainda disse o seguinte: nenhum artista vai passar necessidade. Afinal de contas, o Caetano Veloso, afinal de contas, sei lá, o Gilberto Gil precisam estar muito bem. Os artistas precisam estar muito bem. Não vai ter nenhum artista se queixando que o Ministério da Cultura voltou muito poderoso. Ele votou com 2 leis Aldir Blanc e ele votou com a lei Paulo Gustavo, que coloca no Ministério 15 bilhões de reais para o Ministério fazer política de cultura. Enquanto isso, a Dona Maria e o seu José passam fome. Não tem roupa para mandar o filho para a escola, não tem leite em casa. Enquanto isso, pessoas padecem na fila dos hospitais. Mas o artista passa bem. O artista sem talento, o artista sem arte passa bem. Mas o trabalhador brasileiro passa fome. O artista passa bem, mas a população brasileira passa necessidade, passa miséria. Essa é a gestão PT, é você pagando imposto para sustentar mamata, regalia, boa vida de artista. Por quê? Porque os artistas, eles cantam musiquinha pro Lula, eles fazem campanha, fazem vídeos ridículos como esse. Vira, vira, voto, vira, vira, vira. 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 E naturalmente a conta desses artistas tem que ser paga. E você tá pagando. Por que não pegar 15 bilhões de reais e ajudar a acabar com a fome, profissionalizar as pessoas? Por que não pegar 15 bilhões de reais e investir em hospital? Por que não pegar 15 bilhões de reais e investir em creche, criar período integral nas escolas?
Por que não pegar 15 bilhões de reais e investir em segurança? Capacitar os policiais, aumentar a capacidade das forças de segurança? Por que não pegar 15 bilhões de reais e fazer qualquer outra coisa? Desonerar a folha tributária para as pessoas pagarem menos impostos? Não, pegam 15 bilhões de reais, retiram a força do trabalhador, do brasileiro, do empresário, para jogar no bolso de artista que não tem a menor capacidade de ganhar dinheiro. Porque se o cara for bom, ele vai ser contratado e vai ganhar dinheiro. É só ver o Gustavo Lima, por exemplo, Jorge Mateus, pega aí, sei lá, qualquer outra banda famosa. A questão é o seguinte, essa galera quer receber na mamata. Eles querem ficar fazendo o festival do macaquinho e ganhar dinheiro pra isso. E você paga a conta. Sabe o que você vai pagar a conta também? O STF com o ativismo judicial. Agora ele vai pautar a legalização das drogas. É mais uma vez o STF legislando. Pasmem, o Zanin votou contra. O Zanin foi um sopro de luz lá dentro nesse tipo de projeto. O que não faz o menor sentido, para você ver o quão esculhambado tá o STF. A lei ali que eles querem tirar da orelha pode permitir o porte de até 60 gramas de maconha. Abrindo aspas para o ministro Barroso. Se um garoto branco rico da zona sul do Rio é pego com 25 gramas de maconha, ele é classificado como usuário e liberado. No entanto, se a mesma quantidade é encontrada com um garoto preto, pobre da periferia, ele é classificado como traficante e preso. Isso que temos que combater. Não. A questão é a seguinte, se o sujeito pode ser branco, pode ser preto, ele pode ser vermelho, ele pode ser o que for. Se ele tá na biqueira, com a quantidade de droga, com muito dinheiro trocado, notas de 2, nota de 5, aí a circunstância está em papelotes e não numa coisa só, configura tráfico. A questão não é a quantidade, é a circunstância da prisão. Mas o Barroso, que deveria saber isso, ele simplesmente esquece os elementos que geraram a prisão do sujeito, do meliante, para fazer um nós contra eles, para dizer que está apoiando a população negra. Só que, na verdade, ele está querendo liberar as drogas através de ativismo judicial, porque ele sabe que no parlamento brasileiro isso não vai ser aprovado, porque é um projeto impopular que a população brasileira não concorda. E aí, mais uma vez, o STF vem enfiar uma lei goela abaixo de toda a população. E aí, vamos imaginar o seguinte, você sabe que tem traficante em baile funk, você sabe que tem um monte de traficante na Cracolândia, eles são presos com baixa quantidade de droga, porque agora fica guardado e o cara vai transportando pouco. Essas pessoas vão ser soltas por esse tipo de legislação que o Barroso quer enfiar goela abaixo do Brasil. Isso é o STF, isso é ativismo judicial, isso é a esculhambação e a imoralidade sendo perpetrada no Brasil. Assim como a esculhambação vem do governo Lula. Bom, a promessa de campanha era dar picanha pro brasileiro fazer um churrasquinho lá. Você lembra disso, né? Pois bem, o governo resolveu criar o Vale Carne, de R$ 35 por mês. O nome do programa é Carne no Prato. Aí eu fico pensando, com o preço que tá a picanha, cara, você não vai comprar a pontinha do colchão duro. É um absurdo isso. Não dá pra comprar uma peça de patinho com R$ 35. Não dá pro cara comprar 1 quilo de acém. Como é que isso vai mudar a vida de alguém? E sabe o que é mais interessante? Isso é destinado para os usuários do Bolsa Família. Vão receber esse valor. No máximo, essas pessoas vão conseguir compor a cesta básica, mas não vão comprar carne, porque o preço da carne disparou por conta da inflação e principalmente do governo Lula que ataca o agro brasileiro. O próprio governo atinge o próprio agronegócio, naturalmente se torna inviável a operação agropecuária e naturalmente se torna mais caro o produto. Ou seja, os R$ 35 não servem para nada a não ser mais um engodo publicitário do PT. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.